Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas e seres de outros planetas. Estamos aqui para mais uma aulinha. Aquela aulinha bem legal, bem simples e fácil, né? Hoje nós vamos entrar na quinta aula da lógica de programação. Nós temos só mais 3 aulas aí para a gente finalizar com o nosso programa. Então, hoje nós vamos aprender uma estrutura que é muito essencial. Nós precisamos utilizar elas para quase tudo, né? E nós vamos entrar na questão da estrutura de repetição. Então, eu vou habilitar aqui o nosso PowerPoint para poder mostrar para vocês aí toda a nossa parte de estrutura de repetição, tá? Então, vamos lá. Nossa aula de estrutura de repetição, aula 5. O que nós vamos aprender hoje, tá? Nós vamos aprender o que é uma estrutura de repetição, a estrutura de repetição for, a estrutura de repetição while e a estrutura de repetição do while, tá? Todas elas têm a sua particularidade, cada uma na sua área, tá? Então eu vou mostrar para vocês, vou exemplificar e vou mostrar as particularidades de cada uma. Então vamos lá, estrutura de repetição. O que é uma estrutura de repetição? Denominamos laço, né? Que é um lugar onde ele vai ter um início e vai se repetir quando chegar no final e vai ficar se repetindo. Então por isso que ele é um laço, ele vai ficar amarrado ali fazendo aquele trecho até que seja atingida a uma das opções, tá? Então, ele vem do loop, em inglês, né? É uma estrutura de repetição. As estruturas de repetição executam a repetição de um conjunto de instruções. Então, ele vai ter dentro da estrutura de repetição um conjunto de instruções para poder executar várias e várias e várias vezes, tá? Então, na linguagem C, nós temos 3 tipos, que são for, while e do while. Tá? Essas 3 estruturas de repetição, elas têm a sua particularidade, tá? Cada uma no seu trecho. Digamos que o for e o while, eles são um pouco mais parecidos. A única diferente é a do while, tá? Que a particularidade dela é muito específica, tá? E cada uma dessas estruturas tem sua particularidade, como eu disse para você, em termos de funcionamento, tá? Então, o laço for, tá? Então, a estrutura de repetição for. O que a estrutura de repetição for é? O laço for é uma estrutura de repetição muito utilizada nos programas em C. Então, 90%, 99% utiliza o for, tá? Principalmente no quesito de contadores. É muito útil quando se sabe de antemão quantas vezes a repetição deverá ser executada. Então, eu vou executar um programa 5 vezes. Então, ele vai fazer 5 vezes. É melhor utilizar o laço for. Esse laço utiliza uma variável para controlar a contagem do loop, bem como seu incremento. E trata-se de um comando bem enxuto, já que a própria estrutura faz a inicialização, o incremento e o encerramento. Então o laço for ele é um dos mais completos, porque a própria instrução vai inicializar a variável com o valor que nós queremos, a própria estrutura vai ter a comparação e a própria estrutura vai ter o encerramento e incremento do laço, tá? Então, o pseudocódigo lá na parte de inglês, tá? Ele é bem simples. É para valor inicial até a condição final e o passo é o incremento. Simples assim, tá? Eu vou ir logo para a parte de programação, porque aí vocês vão entender mais fácil que nós não pegamos Portugal. Nós fomos direto para a linguagem C, que eu acho muito mais simples e fácil e não confuso a vocês. Então vamos lá. For, valor inicial, condição do final e o valor de incremento. Quando eu falo no quesito de estruturas de repetição, eu estou falando que sempre que a condição for verdadeira,
ele vai executar as condições. A partir do momento que a condição passa a ser falsa, então ele vai encerrar o programa, tá? No caso aqui, vamos criar um contador simples, tá? Int main, int contador, que é a variável de controle do loop. Aí nós vamos pegar aqui o nosso novo comando, for. O contador vai começar do número 1, isso mesmo, tá? E aí eu vou falar assim, ó, o contador começa no número 1. Contador, ele vai até o 10, né? Não 9, 10. Por quê? Tem que ser menor ou igual a 10. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai executar os comandos aqui. E aí eu vou colocar o contador mais, tá? E aí eu vou colocar o printf para poder mostrar o que está dentro do contador. Então vamos fazer isso de uma forma lá no nosso programa, tá? Na nossa int main. Aí vamos lá. A variável do tipo int contador, ponto e vírgula. For contador é igual a 1, ponto e vírgula. Enquanto o contador for menor ou igual a 10. E contador mais. Vai executar printf, porcentagem i ou porcentagem d, tanto faz. Aí eu vou colocar um comando aqui. Esse comando vai ser para ele parar sempre e ficar esperando eu apertar um botão para poder continuar, tá? Para mim explicando para vocês. Então eu vou pegar nesse programa aqui e vou dar o play, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ele já me escreveu o número 1, tá? Por que ele escreveu o número 1? Porque ele já veio aqui, o contador iniciou com 1. Aí eu falei para ele assim, ó, mostra para mim o que está dentro do contador agora. Tá o número 1. Número 1, ele é menor ou igual a 10? Sim, é, né? Então ele vai incrementar mais. Ele vai incrementar mais 1, tá? Chegou no final aqui, ele vai falar assim, ó, coloca mais 1. Aí ele veio aqui e colocou mais 1. Essa parte da inicialização já fala início, começo, tá? Então isso daqui é só na primeira vez que ele passar. Agora essa parte aqui, esquece. O contador ele está com o número 1 aqui em cima. Certo? Ele está com o número 1 dentro dele. A partir do momento que eu adicionei mais 1, então o que aconteceu? O meu contador agora passou de 1 para 2. Aí ele vai falar assim para mim, ah, o contador ele tem 2. O contador ele é menor ou igual a 10? Verdadeiro, né? O contador é 2. 2 é menor do que 10. Então ele vai contar o número 2 e vai mostrar para a gente o número 2, que está na parte de... na nossa parte do contador, tá? Aí ele chegou no final e falou assim, ah, vou repetir de novo. A primeira parte, como eu disse, é início, não conta mais, só conta na primeira vez. Aí vem, contador, ele está com o número 3 agora, porque aumentou mais 1, né? Então o contador está com 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim, né? Então 3 é menor do que 10. Ele vai vir e vai executar aqui de novo. Ele vai escrever o que está dentro do contador, que é 3. Então ele vai colocar o 3 lá para o usuário ver. Então apertei o Enter, apareceu o 3 embaixo. Aí ele chegou aqui no final, ele falou assim, vou voltar lá para o início, né? Mas eu vou adicionar mais 1. Então voltei para o início adicionando mais 1. Agora o contador tem 4 e não 3 como tinha antes. Agora ele tem 4. 4 é menor ou igual a 10?
Sim, o 4 ele é menor ou igual a 10. Então é verdadeiro. Então ele vai executar tudo isso de novo, tá? Então executando tudo isso, ele vai escrever 4. E assim por diante. 9, 10. Aí chegou no 10. Contador é menor ou igual a 10? Sim, né? Contador é 10. Ele tem 10 aqui, é igual a 10 aqui. Então ele escreveu o número 10 lá e está esperando apertar o Enter. Quando ele chegar aqui de novo, ele vai voltar lá para o início e vai colocar mais um. O contador agora passa a ser 11. Então ele vai ser 11. 11 é menor ou igual a 10? Nem menor nem igual, né? Então ele vai dar aqui falso. Quando ele dá falso, ele não executa mais essa parte do programa e vai executar a próxima, tá? Eu vou até colocar aqui um printf para vocês verem que a próxima fase aqui. Aí 11. Assim que eu apertar o Enter, ele vai vir para cá, vai fazer a comparação de novo, né? Que aqui vai ter 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, é mentira. Então ele vai pular isso daqui, vai pular isso daqui e vai escrever isso daqui para o usuário, tá? Então vem aqui, aperta o Enter e aí ele escreveu fim do programa, porque acabou ali, certo? Então esse é o laço for. Quando eu tenho um determinado número de vezes que essa ação vai se fazer, tá? Eu posso utilizar o for. Quando eu não sei o limite, aí é utilizado outro laço. Então, nesse primeiro exemplo, podemos observar três coisas sobre o funcionamento da estrutura da repetição for. Primeiramente, o contador foi inicializado com um valor determinado. Inicializei ele com valor 1. Então, no início lá, é como eu vou inicializar ele. Iniciei com o valor 1. Depois, testamos se a condição que envolve o contador é verdadeira, ou seja, se o contador for menor ou igual a 10. Em caso afirmativo, a repetição continua. Caso contrário, a repetição encerra. Então ele vai continuar enquanto a condição for verdadeira. Tá? Aí a comparação sendo verdadeira, ele vai fazer tudo, tá? E aí, depois que ele faz toda a parte do programa, a cada nova repetição, a variável do contador foi incrementada. O que é incrementar? É colocar mais um valor. No caso, eu estava colocando de 1 em 1. Ah, professor, posso colocar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5? Pode, tá? Mas vocês terão que fazer a conta ou adicionar no final de uma outra maneira que depois eu mostro para vocês. Então vimos que o comando for executa um conjunto de instruções um determinado número de vezes de acordo com uma condição, enquanto uma variável de controle é incrementada ou decrementada a cada passagem pelo laço. Tá? Então, cada vez que passar pelo laço, ela pode incrementar, que é colocar mais um, ou decrementar, tirar 1 ou 2 ou 10, assim vai. Tá? Estrutura de repetição while. Tá? O que é o while? While é o enquanto. Então ele vai executar a repetição de um bloco de instrução enquanto a condição é verdadeira. Só que o while nós chamamos de estrutura de repetição sentinela. O que é a estrutura de repetição sentinela? Ela fica vendo já, testando toda a parte de lógica no início. Então ele vai executar no início lá a comparação. O while, enquanto for verdade, ele vai fazer aquilo. Se não for verdade, ele nem vai passar pelo programa, ele já vai finalizar direto, tá? E isso eu vou mostrar para vocês também na hora da nossa programação, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, diferente do for, que o for eu iniciava na parte do comando for, essa daqui eu tenho que iniciar a variável fora do controle, ou seja, tem que ser fora da parte do enquanto. Então vai iniciar a variável
Enquanto essa variável, enquanto essa condição que eu colocar for verdadeira, faça instruções, atualiza a variável e finaliza, tá? Então, é importante, note bem que caso a condição seja falsa logo no início, as instruções do laço serão ignoradas. Como eu falei para vocês, se a condição aqui que ele já vai testar na primeira vez que for passar for falsa, ele nem vai executar as instruções. Ele já vai pular direto para o fim. Eu vou mostrar isso para vocês na parte do nosso contador, tá? Então, while, condição, instrução, bloco de instruções, fecha o while. Então aqui nós temos int main, int contador. Vou fazer lá a mesma coisa, só que ao invés de usar o for, eu vou utilizar o while, tá? Então eu tenho que declarar a variável e inicializar a variável. Vou inicializar ela com valor 0. Pode ser 1, pode ser 5, pode ser 10? Pode, tá? Aí é uma escolha ou depende do programa, é uma escolha da programação. Que vai dizer qual é o número que ela vai iniciar, é a pessoa que vai utilizar ou que te contratou para poder fazer o programa, tá? Então, while, enquanto contador for menor ou igual a 10, faça, né? Ele vai fazer aqui. O que que ele vai fazer? Printf, porcentagem t, pode ser porcentagem i também. Contador. Deixa eu colocar um espaço para ficar bonitinho. E aí eu tenho que fazer um incremento. Contador. Eu vou fazer assim, ó. Mais 2, né? Para vocês verem que dá para fazer de 2 em 2. Então, contador é igual a contador mais 2. Primeira vez que ele passar pelo laço, vai ter 0. Na segunda vez que ele passar pelo laço, não vai ter mais o 0. Vai ter o número 0 mais 2. Então, no caso, vai ter 2. Da próxima vez que ele passar, ele vai ter 2 mais 2, vai colocar 4 dentro dele. Na próxima vez que passar, é 4 mais 2, vai colocar 6 dentro dele. E assim por diante, até chegar no número 10. E depois do número 10 ele não vai colocar mais nenhum. Então vou dar o run aqui para vocês verem como fica. 0, 2, 4, 6, 8, 10. E aqui estamos com o fim do nosso programa. Então o while ele já começou aqui comparando. Vou dar o exemplo para vocês aqui. Vou inicializar com 20. A primeira coisa que ele vai fazer é contador. É menor ou igual a 10? Então aqui ele vai comparar assim. 20 é menor ou igual a 10? Se não for, ele nem vai executar isso daqui que está aqui dentro. Ele vai direto para o fim do programa. Então vamos ver se dá certo. Dei o play, apareceu só escrito fim do programa e não apareceu a contagem, tá? Se eu colocar menos 20 é o início do nosso contador. Então ele vai fazer menos 20, menos 18, menos 16, menos 14, até chegar no 10, tá? E assim vai. Então vamos para o nosso próximo, tá? Então inicialmente a variável de controle denominada contador foi declarada e inicializada com o valor 1. O teste da condição while é realizada e como o contador é menor do que 10, então a condição é verdadeira. Aí ele vai executar tudo que tem dentro lá do nosso bloco while. Certo? Como a condição é verdadeira, o programa entra dentro do corpo do laço e executa o printf, exibindo o valor da variável contador. Após executar o comando printf, o contador é incrementado, então ele sempre vai colocar mais 1. Quando ele ultrapassar o valor de 10, ele vai finalizar o programa. Depois do incremento, a condição é testada novamente. Enquanto for verdadeira, os comandos serão executados de novo.
até que a condição se torne falsa. A condição falsa faz com que o laço seja encerrado. Então, quando tiver falso, ele encerra toda a parte da programação do programa, tá? Da parte da repetição. Então, esta estrutura de repetição garante que o bloco de instruções seja executado no mínimo uma vez. Então, estamos falando do while. O que a palavra do quer dizer? A palavra do quer dizer faça. E o while é o enquanto. Então, ele vai fazer enquanto, tá? A diferença entre o comando while e do while é justamente o local onde a condição que controla o laço é testada. Então, no while, a condição ela é testada antes da execução do bloco. Já no do while, é justamente o local onde é testada a nossa condição, é no final, tá? Então, no final é que vai ser testado toda aquela condição. No comando while, a condição é testada antes do bloco de instruções e caso a condição seja falsa, a repetição não será executada. No do while, o bloco de comandos é executado pelo menos uma vez de forma obrigatória, como eu disse para vocês aqui no nosso programa, né? Aqui tem um programa de média 2 notas, né? Mas eu vou utilizar o mesmo programa que a gente já vem fazendo, tá? Então aqui o que vai acontecer? O início, ele é igual. Vou pegar aqui int, contador, e vou colocar o do while aqui nele, né? Então eu vou colocar do, abre chaves, passa printf, porcentagem de contador. Aí vamos para o contador mais, que é o incremento. Perceberam que a forma de escrever é bem parecida com while? É sim, bem parecida com while. A única coisa que não vai ali em cima é a condição. A condição vai embaixo, tá? Enquanto o contador for menor ou igual a 100. Então, o que vai acontecer com esse programa? Ó, contador é igual a 20. Passa o printf do contador, incrementa mais 5 dentro do contador, enquanto o contador for menor do que 100. Se mantenha nessa área aqui. Vamos testar para ver se vai dar certo. Vamos lá. F5. Ah, não vai dar certo não. Falta o ponto e vírgula. Então, run. While. Ah, o que é menor ou igual a 100, né? Aí fica difícil, ele não vai saber quem é. Então ele foi lá, ó, 20, 25, 30, 35, só que eu não coloquei espaço. Deixa eu colocar espaço para ficar mais separadinho, para ficar mais bonito. 20, 25, 30, 35, 40 e assim vai até chegar no 100, tá? E aí, fim do programa. Então eu posso chegar aqui e colocar mais 3, 90. Aí ele vai executar até o 89. Por que 89? Porque no 90 ele ia sair da curva, tá? Agora, por que eu estou mostrando para vocês o do while? Porque o do while ele tem aquela particularidade. Pelo menos uma vez o programa vai ser executado. Então aqui eu vou colocar 120. Pergunto para vocês, 120 é menor ou igual a 90? Não. Então ele já vai finalizar e vai vir para o fim do programa. Pelo menos deveria acontecer isso. O que acontece?
Ele faz o 120, que é a primeira vez que tem que executar o programa, e já encerra o programa antes mesmo de passar pelo meio dele ali, que é a parte do printf que vai mostrar. Ele vai passar uma vez só e não passa mais, porque o número que está dentro do contador é maior. Então agora chegou a hora da atividade de vocês, tá? Como que vai ser a atividade de vocês? Eu estou dando um chá de colher de facilidade para vocês, uma colher de facilidade, tá? Vou mostrar para vocês o que eu facilitei aqui. Então, faça um programa que pede um número para o usuário, então vai pedir um número para o usuário. E o programa calcule a tabuada daquele número. Então, se eu digitar 200, eu quero a tabuada de 0 a 10 do número 200, tá? Ah, eu vou digitar 10.359. Eu quero a tabuada do número 10.359, certo? Então, vocês vão pegar esse número que o cliente vai digitar e vai passar a fazer a estrutura de repetição para que ele se repita várias e várias vezes. Então nós temos aqui o fluxograma, que eu normalmente não dou o fluxograma para vocês. Hoje eu decidi dar esse fluxograma, esse presentão aí do professor para vocês, porque esse é um assunto um tanto quanto chato, tá? Vocês vão começar a fazer pelo fluxograma porque fica tudo muito mais fácil, tá? Então, início. Declarar variáveis. Então vamos lá, declarando variáveis. Quais são as variáveis que nós vamos utilizar nesse programa? Nós vamos utilizar um número, né, que pede para o usuário. E o programa vai ter que calcular a tabuada. Então vai ter um contador e nós vamos ter mais uma variável, que é o quê? 9 vezes 5. O que vem depois do 9 vezes 5? O resultado, tá? Então, nós vamos ter 3 variáveis. Então, essa daí vai ser a atividade de hoje, essa é a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. É uma aula bem rápida e é uma estrutura um tanto quanto fácil, tá? Então, vou passar o exercício para vocês lá no Google Sala de Aula. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem aí tranquilos, bem, saudáveis e um abraço a todos e fui!